E aí, galera, hoje a gente vai dar uma olhada nesse livrinho aqui, ó. As 6 lições de Ludwig von Mises. E muito importante destacar, considerado por muitos o maior economista da história. Eu tinha prometido, já fazia um tempo que eu não falava sobre os livros que eu tô lendo. E hoje a gente vai começar, cada capítulo ele fala sobre um conceito, por exemplo, capitalismo, socialismo, intervencionismo, política e ideias. E aí eu vou pegar cada tópico de cada capítulo e eu vou fazer os vídeos aqui e vou colocar numa playlist. Aí a gente tenta fazer uma análise geral do livro, certo? Então a gente vai começar hoje falando sobre o capitalismo, né, para Ludwig von Mises. E aí, gente, geralmente quando a gente ouve falar em grandes empresários, e é justamente essa ideia que ele vem querendo desmistificar logo do início, de que o capitalismo não serve somente aos ricos, né? E aí Ludwig von Mises, ele traz essa ideia de que quando você ouve falar em grandes empresários, e aí a gente provavelmente já ouviu falar expressões como, por exemplo, rei do chocolate, rei do aço, rei do automóvel, rei do shopping, rei das academias. E aí a gente parece que fica aquela ideia, né, que essas pessoas, elas governam o mercado como antigos reis governavam seus reinos, né, meio que dá essa ideia. Né, mas para que Ludwig von Mises, ele argumenta exatamente o contrário. Né, segundo ele, no capitalismo, os empresários, eles não mandam nas pessoas. Na verdade, eles dependem das pessoas, né? Dependem de você, dependem de mim, e aí de cada pessoa que está consumindo um produto que aquela empresa vende, né? Hoje, a gente vai entender como surgiu o capitalismo moderno e por que Mises acreditava que ele mudou completamente a história da humanidade. Vamos pensar aí como era a sociedade antes do capitalismo, né? Para que a gente entenda a importância dessa mudança, a gente justamente precisa aí voltar alguns séculos. Por exemplo, se você nascia na Europa feudal, né, a posição social que você tinha era praticamente fixa. Se você nascia pobre, você morria pobre. Se você nascia nobre, você ia permanecer nobre até o fim da sua vida. A riqueza estava concentrada em famílias aristocratas e os privilégios que as pessoas tinham eram herdados. Você ia passando aquele negócio de herança, né? Você era herdeiro e aí você ia continuar rico para o resto da sua vida. Não existia mobilidade social como a gente conhece hoje. Pessoas que podem ascender, né? Imagina aí um jovem talentoso nascido numa família camponesa, por exemplo, nessa época. Né? Não importava a sua inteligência, não importava o seu esforço. As oportunidades que esse jovem tinha eram extremamente limitadas. E aí a sociedade, ela era organizada por nascimento e não por mérito. Primeiro, o empresário não é um rei. Mises, ele começa a combater uma ideia muito comum, a de que os grandes empresários são uma espécie de monarcas modernos, como se fossem reis modernos. Né? Mas existe aí uma diferença fundamental. Um rei mantém seu poder pela força, pela tradição ou pela autoridade política. Né? Já um empresário, ele só permanece rico enquanto ele continuar servindo os seus clientes. Por exemplo, se uma empresa deixa de oferecer qualidade, preço ou inovação, as pessoas simplesmente vão passar a comprar de outra empresa que dê uma qualidade melhor, que os preços sejam mais baratos. E aí é só a gente pensar, lembra da Nokia? Quem não lembra da Nokia, né? Durante anos, a Nokia dominou o mercado dos celulares. Aqueles celulares tijolão, né? Que há, acho que 15 anos atrás, mais ou menos. A Nokia dominava o mercado dos celulares. Mas aí ela parecia invencível, né? Mas aí, quando ela deixou de atender melhor os consumidores, né? Ela foi ultrapassada pelos seus concorrentes. Vê a Apple, vê a empresas menores como a Motorola, Samsung, que ofereciam uma qualidade melhor e as pessoas simplesmente aderiram a trocar o tipo de mercadoria consumida, certo? Ou seja, o mercado não tem compromisso com o passado. Quem não serve o consumidor vai aí ao longo do tempo perdendo espaço no mercado. No capitalismo, o verdadeiro soberano não é o empresário, é o próprio consumidor. Ele quem escolhe, ele quem vai ter ali o
poder de escolher tanto de a quem ele vai dar o dinheiro dele, como a empresa que ele está aderindo para garantir o seu serviço. Então, no capitalismo, o verdadeiro soberano é o próprio consumidor. E aí a gente tem um problema, que é o problema dos excluídos, né? Mises, ele destaca que antes da Revolução Industrial surgiu um enorme problema, justamente que era a população que estava crescendo, né? Muitas pessoas não tinham terras, não tinham emprego e não tinham perspectivas. Por exemplo, na Inglaterra do século XVIII existiam milhões de pessoas vivendo em extrema pobreza. E aí as autoridades não sabiam como resolver aquela situação, e foi justamente nesse contexto que surgiu uma inovação revolucionária, que era o quê? Algumas pessoas começaram a organizar pequenos negócios para produzir bens em uma escala maior. Não eram produtos destinados às pessoas nobres, eram produtos destinados ao povo comum. E assim, a partir desse problema das pessoas que estavam sendo excluídas por esse sistema aristocrata, né, de herança, que surgem aí pessoas que começam a negociar entre si em uma escala maior, preços menores, que estavam desde já atendendo aquela população que começou ter mais opções, né, vamos dizer assim. E aí a grande inovação era produzir, essa grande inovação era justamente produzir para as massas, né? Aqui vai estar o ponto central da análise que Mises faz, né? Antes, a produção era mais voltada para as pessoas ricas, para as pessoas nobres. Depois, ela passa a ser voltada para as massas, não só as pessoas ricas. Vamos pensar aí num exemplo, né? Hoje em dia, moderno, né? No início dos automóveis, apenas milionários podiam comprar um carro. Hoje, milhões de trabalhadores possuem um carro, né? Muita gente de uma classe social baixa, por exemplo, tem carro, né? O mesmo acontece com celular, computador, televisão, internet. O segredo de tudo isso foi justamente essa produção em massa que tanta gente critica, né? Quanto mais se produz, menor tende a ser o custo por unidade. E quanto menor o custo, mais pessoas podem comprar. Segundo Mises, essa ideia foi a verdadeira revolução do capitalismo, né? E aí, quem que realmente se beneficia com tudo isso, né? Uma crítica comum afirma que o capitalismo beneficia apenas os empresários, né? Muita gente diz isso, que só os empresários é quem lucra com tudo isso. Mas Mises, ele responde que as grandes empresas, justamente elas crescem porque atendem milhões de consumidores. Tem muita gente ali para consumir, tem muitos clientes ali para ser atendidos. É por isso que elas crescem. A Amazon não ficou gigante vendendo só para uma elite. Todo mundo consegue entrar na internet, escolher um produto e comprar na Amazon, porque é acessível. O McDonald's não cresceu servindo apenas pessoas milionárias. O McDonald's é barato, né? Vamos pensar nos Estados Unidos. Mas assim, é fácil você acessar. O que ele está dizendo é que esse tipo de empresa não foi criada para atender somente os ricos, os empresários, né? As grandes empresas, elas prosperam porque conseguem oferecer produtos acessíveis para uma enorme quantidade de pessoas. E aí existe outro detalhe muito interessante, né? Que os próprios trabalhadores das fábricas, eles se tornam os consumidores dos produtos que ajudam a produzir. Hoje um funcionário ele pode ter smartphone, geladeira, televisão, automóvel e acesso à internet. Coisas que em muitos casos eram luxos assim, inacessíveis para reis de séculos atrás. Se a gente comparar, se um rico de hoje tem acesso à internet, o pobre também tem. Se o rico hoje pode ter um celular, o pobre também pode. E aí, geralmente, o que se faz? Essa divisão, essa briga, né, de classes sociais. Minha gente, vamos entender o que é que os libertários defendem, né? Eu tenho um posicionamento mais libertário, né? E aí, a principal lição é simples. A prosperidade não nasce da coerção. A gente falou muito lá de Anatomia do Estado, aquele livrinho pequenininho, que é o próprio Estado, ele é essa máquina de coerção, certo? E você paga impostos, seus impostos, ele geralmente é aplicado em coisas que você nem concorda, você nem votou para que seu dinheiro fosse aplicado ali, então fica essa máquina de coerção, certo? A prosperidade não nasce disso, ela nasce da cooperação voluntária. Quando uma empresa ela oferece algo útil, o consumidor ele vai lá e escolhe comprar. Quando o produto deixa de ser útil, o consumidor escolhe não comprar. Essa dinâmica aí, ela cria incentivos para inovação, eficiência e melhorias que vão sendo ali ao longo do tempo constantes. Isso não significa que
os empresários sejam perfeitos. Não, tem muita gente aí sem noção, né? Fora da cabeça. Nem todas as empresas elas agem corretamente, mas isso significa que quando a gente tem um mercado livre, o poder econômico depende da capacidade de servir pessoas e não de coerção. Entende? E aí Mises ele acreditava que o capitalismo ele transformou a sociedade por isso, porque substituiu privilégios hereditários por uma certa competição no mercado, né? O empresário deixou de depender de títulos de nobreza, de ser herdado, né? E passou a depender da aprovação daquele que consome, dos consumidores, que vão lá, que compra, que aprova, que dá o feedback, que diz, esse aqui foi bom, esse aqui foi ruim, não vou comprar mais porque está caro, porque o preço elevou demais, porque... Entende? Então, eles não governam, os empresários, eles servem, né? E no momento que eles deixam de servir bem, eles perdem o seu reino, esse reino aí imaginário que as pessoas criam, né? E aí eu quero agora saber a sua opinião. Você concorda com o que Mises fala no início sobre o capitalismo? O consumidor realmente é o verdadeiro soberano do mercado? E aí, o que é que você acha? Deixa aí seu comentário, se inscreve e a gente vai continuar seguindo capítulo por capítulo, cada tópico aí. Vou continuar no próximo vídeo falando ainda sobre capitalismo. Falou?